como é que a gente mantém toda essa chama, esse né? Por tesão, um tempo. né? Tesão. Exato. Como é que faz isso? A gente sabe que o dia a dia é cansativo. É. Imagina a galera que tem filho já em algum momento. Não, até porque a gente, por exemplo, que, enfim, não tem filho, a gente sabe que algumas coisas ainda tiram a libido, né? Sim. Por exemplo, estresse no trabalho, tô me sentindo mal por algum motivo. Isso vai tirando a libido quando vê, um mês sem transar. Erro de português também. Esse principalmente. Erro de português é muito excepcional, assim, ó. Inacreditável. Erro de português, sapatênis. Eu acho que uma polo. Polo? Camisa polo, depende, realmente. Né? Depende, tem umas estilosas. É que eu comprei uma, não... Vini, não faça isso comigo. Você tava com medo, então? Eu tava com medo. Aí tu comprou uma coisa anticoncepcional pra te usar. Exatamente. Legal, gostei. Romance Proibido, o podcast de relacionamento da Atlântida. Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Romance Proibido. Então já faz o seguinte, já te inscreve no canal, compartilha, comenta, esteja aí totalmente conectado com a gente, né? Porque o Romance Proibido já tá... Eu não sei nem... Perdi as contas com o episódio, a gente tá já, Babi. Eu também, mas vamos indo, vamos andando. Vamos andando juntos, de mão dadas? Vamos. Mas, gente, seguinte, o episódio de hoje é muito interessante. Eu acho que é uma pauta que muitos casais e muitas pessoas falam também, né? Que é sobre o sexo dentro do relacionamento. E... Vini Moura, as pessoas discutem muito sobre isso, né? Sobre a relação do sexo, da felicidade do relacionamento, o quanto é importante dentro de relacionamento o sexo. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre muitos assuntos, porque eu tenho certeza que durante o episódio vão surgir outras dúvidas, porque a nossa fonte é boa. Tem um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, Que chique. que revelou que, na verdade, o ideal é transar uma vez por semana, tá? Sim. Mas que transar mais vezes do que isso não tá relacionado a uma percepção mais de felicidade no casamento, entendeu? Então quer dizer que não é porque Assim, eu tô transando tanto... Pra caramba quer dizer que o casamento está feliz. Mas exatamente. é um caminho. Não sei, a gente pode descobrir hoje ou não. Porque eu já vou deixar meu depoimento pessoal aqui. Toda vez que tu transa, tu fica um pouquinho menos estressado. Eu acho que eu fico anti-briga por umas 10 horas. Ou seja, faz a matemática comigo. Se a cada 10 horas... Se transar 2 vezes por dia, eu fico calmo. Tá, então o sexo é indispensável pra ti numa relação. Indispensável. Não tem nem como negociar. Não tem como. Legal. Hoje o papo é justamente pra gente tirar alguns tabus, porque o sexo ainda é um tabu, né? A gente sabe, né? A galera sempre leva pro lado da sacanagem, mas tem muito além dentro do sexo. E por isso a gente convidou uma pessoa muito especial, que é a doutora... Olha que coisa mais. Olha, tamo chique. Doutora Mariana Mendes, que é ginecologista, eu vou ler direitinho, e tem como propósito descomplicar a ginecologia e naturalizar a sexualidade no consultório e nas redes sociais. Bem-vinda, doutora Mari! Eu mesmo me aplaudi de tão feliz que eu tô aqui. Eu queria só dizer que ela tá belíssima. Me arrumei pra te ver. Maravilhosa! Combinando com o nosso estúdio aqui. Olha só nos... Não, e o bastidor é que ela pode chamar de doutora Mari. Doutora Mari. Sente à vontade no consultório aqui. Exatamente. Doutora, tu quer se apresentar? Quer falar um pouquinho mais sobre a tua especialidade dentro do consultório, nas redes sociais? Então, eu acabei indo estudar sexualidade, na verdade, depois, tu falou sobre isso no início, depois que eu virei mãe. Por quê? Que massa. Primeiro que quando a gente acaba tendo um filho, eu pensei muito assim, eu escuto muito das mulheres reclamando sobre os homens, né? Reclamam, e falam muito sobre falta de libido. E aí eu tava naquele momento ali, pós-parto, né, uma deprê geral, pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Então eu quero estudar. Primeiro que eu queria ensinar pro meu filho um jeito melhor de viver, sabe? Eu queria entender um pouco melhor as coisas. E eu queria também poder entender o que estava acontecendo comigo. Foi uma coisa bem pessoal, foi por isso que eu comecei a estudar. E aí, depois disso, um mundo novo se abriu, porque eu entendi que a sexualidade, na verdade, é vida. Sabe? Libido que a gente fala é energia de viver. Então, assim, muitas vezes uma pessoa que está lá toda libidinosa, na verdade ela tá com muita energia para muitas coisas. Assim como o contrário. Às vezes a gente pode ver pessoas que não têm vontade nenhuma de ter relação sexual e elas podem estar também acometidas com outras coisas que podem estar colocando elas para baixo. A Organização Mundial da Saúde já definiu como uma relação sexual sendo um dos critérios de saúde. Olha só, então é questão de saúde mesmo, então é questão de saúde, por isso que a gente precisa falar tanto, e eu sou super feliz por ter escolhido esse caminho,
Porque cada vez mais eu tenho tido a oportunidade de falar, e eu falo com propriedade, assim, que eu acho que é um assunto super, super, super importante. E tu acha que tem muita desinformação sobre sexo? Eu acho que só tem desinformação, a verdade é essa. Logo que eu comecei a estudar, eu fiz uma pós-graduação no período de pandemia, que foi um período que não tinha avião, eu fui para São Paulo fazer. Depois eu fiz uma prova de título nacional. Eu mesma me surpreendi com o tanto de coisa que tem pra gente estudar, né? Isso que eu tô dentro da área. E quando eu consigo explicar, hoje mesmo eu expliquei algumas coisas para uma paciente de 40 e alguma coisa, 45 anos, ela, eu nunca soube disso, talvez se eu soubesse disso antes, a minha vida teria sido muito melhor. O que mais te surpreendeu que tu comentou agora? Posso dar um exemplo pessoal. Durante a pós ela é muito, muito multidisciplinar, a sexualidade é muito multidisciplinar, né? Assim como a medicina deveria ser também, a gente deveria aproveitar o trabalho de outros profissionais sérios também, pra gente tratar de uma forma séria a sexualidade. Então, por exemplo, na pós-sexualidade, a gente teve muito contato com fisioterapia pélvica, que é uma coisa que toda menina devia saber. Porque daí a gente aprende anatomia, a gente aprende sobre a nossa musculatura, a gente aprende como entender o que precisa fazer pra gente ter prazer, e a gente daí sai daquela posição de só agradar o homem, como ter 1000 contrações, pode falar essas coisas? Pode. Tá liberado. Como ter 1000 contrações vaginais para poder satisfazer o seu homem na cama, entendeu? Sai desse lugar de que, né, que a gente tá ali só pra servir e vai para um lugar de que a gente sim pode ter prazer, e isso não é errado, isso não é feio, desde que a gente possa se respeitar também. Falou dessa educação, né? De que forma prática, e até no que tu é mais focado assim a trabalhar, né? Tu é mais focado a trabalhar com as mulheres e tal, de forma prática, como é que a gente pode trazer isso pra vida das pessoas desde cedo? Porque também a gente entende que algumas coisas é simplesmente a prática de ouvir aquilo se tornar natural, né? Então, eu acho que é importante essas conversas acontecerem com as pessoas desde que elas são crianças, de alguma, né, de forma didática, adaptada pra idade. Como tu acha que de forma prática isso pode ser feito pra lá na frente, tipo, tu encontrar uma paciente de 40 anos mais bem informada em relação a isso? Perfeito. Essa foi exatamente a minha conversa com a paciente. Ela tava me contando que ela não sabia se tinha tido orgasmo ou não. E aí eu falei, olha, provavelmente se tu não sabe, é que nem espirrar. Tu sabe quando tu espirra? Porque o reflexo é o orgasmo é um reflexo, assim como o espirro é um reflexo. Se a gente tá tentando espirrar e aí a gente muda o foco, assim, a gente espirra, não. Por isso que às vezes quando a gente quer espirrar, a gente vai olha pra luz e fica parada assim, e aí quando vê, espirra. O orgasmo é a mesma coisa. Essa mulher, ela não sabia se ela tinha tido orgasmo, e eu comecei a puxar na cabeça dela, tá, mas me conta que sensações tu teve, como é que foi, quando foi a tua primeira sensação? Ela, acho que a minha primeira sensação prazerosa eu tinha perto de uns 5, 6 anos, que era me roçando num braço de sofá. Eu tô falando muito explícito? Não tem problema. Num braço de sofá, e aí aquilo foi uma coisa prazerosa, e a minha mãe sempre falava, para com isso, não faz. E aí isso vai criando um bloqueio, quando bem, na verdade, e aí ela tem uma filha de 2, uma de 2 e uma de 4 anos. E eu expliquei pra ela, olha só que legal, a gente tá tendo a oportunidade de mudar, de repente, o futuro das suas filhas. O que a gente pode fazer? Quando tu vê, porque esse é um processo fisiológico. A criança, ela vai ter essas curiosidades, não no sentido de ter prazer sexual. Ela vai ter essa curiosidade no mesmo sentido de coçar uma orelha e ser bom coçar a orelha, comer um chocolate e ser bom. O cérebro e o corpo dela produzem dopamina e acabam tendo prazer. O que tu vai ensinar pra criança? Vai dizer, é bom, né, filha? Essa sensação é gostosa, né? A mãe também gosta. Então, deixa eu te contar. Quando ficar sentindo isso, não pode ficar se roçando na frente dos outros, não pode ficar coçando lá, né, na frente de uma pessoa. Se vai pra escola, porque tem uma idade ali escolar que começa a ter uma curiosidade, né? Depois do desfraude, elas começam a ver, um tem perereca, outro tem pinto, né? Que nem eu falo pro meu filho. Então, é natural, um quer olhar do outro, deixa eu ver. Então, já vai explicando, sente isso, mas não pode botar a mão, não pode ninguém ver, não pode ninguém tocar. Pra tocar é só a mamãe ou a prof pra limpar. Tá vendo como a mãe tá limpando aqui? É só assim que pode. Então, com isso, já vai trazendo uma consciência de educação sexual, de cuidado com o seu próprio corpo, de prevenir abuso, né? Sabe? Então, assim, a gente tem que desmistificar a coisa porque se a gente não fala, ela não sabe. Então, qualquer pessoa que tá na volta pode fazer qualquer coisa e ela vai achar que é normal. A criança não tem isso, né? Depois vai crescendo e daí vai entrando ali na pré-adolescência, adolescência. Então, com 10, 11 anos, toda criatura humana vai passar por um processo fisiológico, ou seja, natural, de evolução sexual. Que é, os meninos têm a primeira ejaculação,
as meninas têm a primeira menstruação. É natural. Ah, mas a primeira ejaculação... Bom, independente se o menino bota a mão, não bota a mão, se olhou um filme pornô antes, se não olhou, se foi estimulado antes, se não, se ouviu qualquer assunto, ele vai ter. Porque é um processo fisiológico, vai ter hormônio ali, vai começar a passar a mão, quando vê, pum, aconteceu. E, meu Deus, daí, né, sempre Tu acontece. nem sabe quando nem foi, sabe. como foi, né? Simplesmente Acontece, é natural, exatamente. E a menina também poderia ter esse processo, porque, lembra da minha paciente que eu falei que se encostava, não sei o quê? Acontece que a gente, como mulher, a gente é muito mais bloqueado a isso. Nossa, completamente. Né? Os meninos, eles até são estimulados, vira piada, fala, já tá no banheiro. Até hoje, exatamente. Até hoje. E as meninas acabam tendo muita vergonha, né? Então, assim... Não, é um assunto que não se fala dentro de casa, Não né? se fala, É tipo assim, não, meu Deus, virou mocinha. Exato. Sabe? Então, assim, quando bem, na verdade, a gente também tem que dar essa explicação desde criança. Eu tenho um filho, por exemplo, que tem 5 anos. Eu já falo, filho, olha só, ninguém pode botar a mão em ti e nem tu pode botar a mão em outra pessoa. Quando a gente explica isso, vai ficando muito mais claro. Quais são as principais queixas das tuas pacientes, assim, quando chegam no consultório em relação à vida sexual dentro do relacionamento? Assim, elas chegam direto falando da falta de libido. Ah, é falta de libido. Aí quando começa a perguntar, tá, mas o que é a falta de libido? Não, eu acho que eu tenho alguma coisa errada, deve ser hormonal. Aí a gente começa a desenrolar, tu vai perguntando, mas como é que tá a tua vida? O que tá acontecendo? Como é que tá o teu relacionamento? Vocês conversam, vocês namoram, vocês saem? Como é que é o roteiro, a dança do acasalamento de vocês, né? Que às vezes a pessoa tá num relacionamento longo, acaba sempre fazendo da mesma forma, acaba que não tem aquela surpresa, aquela coisa, né? E então, assim, a primeira coisa é a falta de libido, mas quando a gente vai desenrolando, a gente vê que falta de libido basicamente são 2 ou 3 coisas. Primeiro, é um relacionamento, assim, que não desenvolveu essa parte da sexualidade. E isso acontece muito. E eu sempre falo, olha, a gente tem que ter acordos e os acordos têm que ser renovados. Se a gente tem um aluguel, a gente não tem que renovar aluguel de tempos em tempos. Qualquer coisa a gente tem que renovar de tempos em tempos. Porque daqui a um pouco tu conhece uma pessoa, daqui a 5 anos pode não fazer sentido mais pra tua vida aquilo que tu combinou lá no passado, né? Pode ser que tu queira experimentar coisas novas, pode ser que tu mudou o teu pensamento, enfim. Então, seria muito interessante se no relacionamento a gente conseguisse reacordar algumas coisas pra conseguir manter uma vida sexual interessante. Às vezes a gente tem relacionamentos aí de 30 anos que fazem sempre a mesma coisa. Sim. Sabe que eu e o Vini, a gente conversa muito sobre uma questão que é a libido, tu vai construindo ela ao longo do dia, digamos assim. Isso. Tipo assim, são pequenas coisinhas que tu vai fazendo pro outro que vai te aquecendo de alguma forma e chega na hora do ato, tu tá em muita vontade, tua libido tá lá em cima, porque tem coisas, tipo assim, sei lá... Não, vou te dar um exemplo. O Babi pegou, deixou um bilhetinho, um café da manhã pra mim. Cara, isso muda meu dia. Tem um filme que é muito legal. Eu assisti isso, já tinha me indicado, mas assisti agora. É um filme antigo, se chama Um Divã para Dois, se vocês quiserem assistir. Fala muito sobre um casal que tá num relacionamento longo e, tipo, uma droga de relacionamento. E aí eles vão pra uma terapia de casal e aí eles começam a entender essa dinâmica, sabe? De que é preciso manter isso aí pra poder ter uma relação sexual. Porque senão tu acaba virando sócio. né? Faz sentido. Sócio, mora Sim, na vocês mesma moram na mesma casa. casa, dividem as coisas, dividem as Exato. contas. Mas como é injusto, né? Agora, dando uma refletida assim. É muito injusto como o mundo é feito pras mulheres. É. Porque ele não é feito pras mulheres, na verdade. Não é nem feito pra sexualidade delas. Então, por exemplo, o homem recebe estímulo o dia inteiro. A mulher, se ela não... Parece que ela precisa forçar isso também. Parece que ela precisa ir atrás do próprio estímulo também. Sendo que ela tem um parceiro. Agora falando de um relacionamento entre um casal hétero, né? Ela também precisa ir atrás disso. Eu acho muito injusto, isso me deixa um pouco agoniada, assim, porque o homem às vezes não tem essa noção de, preciso fazer um bilhetinho, preciso fazer um cafezinho da manhã, isso vai ajudar de alguma forma. Ele não tem capacidade, assim, de pensar que as atitudes dele também podem mudar como vai ser o fim do dia, por exemplo. Mas entendeu? eu sou uma pessoa positiva. Eu fui estudar isso depois que eu ia parir um guri, né? Então, eu falei, não, eu sou uma pessoa positiva, eu acredito que isso pode mudar e acho que a gente também tem esse papel, sabe? Às vezes, quando a paciente traz essa queixa, assim, falta de libido, mas é que meu relacionamento não é tão bom. Mas tu fala que não é tão bom? Ou tu finge um orgasmo? Tu fala que não tá tão legal isso? Finge orgasmo, a coisa mais clássica das mulheres. Né? É pra agradar, pra dizer que, tá arrasando aí, só continua, né? Sim. Então, daqui a pouco, precisa a gente também começar a ter esse movimento, a gente também falar o que a gente quer. Às vezes a gente não sabe nem nomear o que a gente quer. Por isso que é super importante falar sobre sexualidade. Eu sou a pessoa que vai sempre levantar a bandeira de uma forma, assim, bem saudável mesmo, sabe? A gente leva muito a sexualidade pro lado da piada, da sacanagem, assim, que também pode ser, né, assim, eventualmente, mas assim...
a gente tem que levar pra esse lado sério de que a gente tem que saber nomear as coisas. Eu não vou saber que eu quero um copo de água se eu não sei falar o que é água. Sabe que tem a gente fala diversos assuntos aqui no romance, né? E aí a doutora falando, enfim, como é importante a gente também falar o que quer e às vezes externar, né? E colocar isso pra fora. E aí eu achei muito engraçado como tudo que a gente fala em relação ao relacionamento acaba entrando no guarda-chuva de comunicação. Comunicação. Ah, mas aí... Tu falou, tu te comunicou, tu externou a tua vontade, tu falou o que tu deseja, tu falou a forma que tu gostaria que fosse. No fim, vira tudo muito sobre comunicação. Né? E não tô resumindo aqui, tentando ser simplista, não, longe disso, mas também o quão é importante a gente pegar e... eu gosto assim, vai lá e fala pra mas aqui parece que é uma conversa desconfortável, né? Não. E aí volta no que a gente falou já, que no relacionamento a gente precisa ter as conversas desconfortáveis. Olha, eu não gosto quando tu faz assim durante o sexo. Aí, tipo, é uma coisa desconfortável, porque tu não quer nem desagradar o teu parceiro ou parceira, né? Então, tu vai... Mas olha que louco, a gente não quer desagradar por uma coisa que tá desagradando a gente. Muito louco, né? Então a gente prefere, às vezes, assumir pra gente do que falar. Claro, eu sempre falo pras pacientes, vai falar alguma coisa dessa? Claro, não vai chegar chutando a porta, falando, olha que droga. Não, né? Vamos também ter um carinho assim, uma hora, assim, tranquilinha. Falar, olha só, eu tava pensando, de repente, pode ter um jeito melhor da gente fazer isso, de repente eu gosto mais assim, ou eu não gosto, né? E outra coisa que também acho interessante, hoje em dia tem muita gente que estuda sobre isso, sabe? Tem muitos profissionais que são habilitados pra... Por que não conversar sobre isso? Né? Não é uma coisa que a gente tem que ficar pra gente e guardar e, né, não precisar nunca mais pensar. A gente pode desenvolver isso com o casal mesmo, né? Na prática, tua paciente te trouxe o problema assim, não tô conseguindo gozar, ou o meu parceiro não tá gostando muito, meu parceiro não tá gostando muito da forma como a gente tá se relacionando. Na prática, assim, tem algum tipo de exercício que tu, tipo, tema de casa, assim, que tu entrega para teus pacientes para que elas tentam resolver aquela situação de alguma forma? Tem exercício, Eu fiz um curso de terapia cognitivo-sexual. Ai, que legal! E que daí a gente aplica coisas muito práticas, na verdade, né? Assim como uma terapia. É uma terapia. E aí, a gente depende muito da queixa do casal. Às vezes, se o casal tá mais afastado, a gente tenta aproximar o casal. Então, tem um exercício que se chama mapa sexual erótico. Então, assim, a gente esquece, às vezes, nessa rotina de ter relação sexual sempre da mesma forma, a gente esquece das outras áreas do nosso corpo. E a área do nosso corpo que é uma área que é super erógena é a pele. A gente genitaliza muito o sexo, né? Então, eu sempre estimulo esse mapa que é, na verdade, o casal tentar se tocar mesmo de uma forma mais calma, mais tranquila. E tentar explorar essas outras áreas que podem também trazer bastante prazer, entende? Então, é uma coisa que às vezes a gente acaba deixando de lado, porque a gente fica sempre na dança do acasalamento, fazendo sempre a mesma coisa. Eu sempre pergunto pra todas as pacientes, é sempre a mesma coisa. Não sei o quê, fui deitar, virei de lápis, não sei o que, acabou. Dá o deitar sempre de lado. Sempre a mesma coisa. Daí não dá. Então, assim, é importante a gente saber explorar isso também, sabe? Estimular que o casal possa se aproximar. Às vezes, a questão é de falta de uma autoestima ruim, entendeu? Então, a gente pode estimular com que essa mulher se olhe de uma forma que ela se sinta mais bonita, mais desejar. Eu sempre pergunto pra todas, tá? Elas falam, eu tô com falta de libido, mas não quero transar. Eu falo, mas tu te olha no espelho, tem vontade de transar contigo? Porque a gente também tem que jogar um pouco a responsabilidade no colo da pessoa. É a nossa responsabilidade também ir nessa busca, né? Então, assim, tu é uma pessoa transante? Não, pois é, eu já era. Ou, eu nunca fui. Então, vamos tentar olhar pra ti. Porque a gente nunca pode dar o que a gente não tem. Então, se tu não tá com toda essa vontade, pode ser que o cara também não te procure com toda essa vontade, pode ser que tu também não queira ter uma troca tão intensa. Então, às vezes, a gente também desenvolve esse lado da autoestima, sabe? A autoconfiança da pessoa também é algo interessante, né? É algo interessante. Tu olhar pra pessoa e ficar, nossa, velho, tipo... Que pessoa. Exato. Olha a forma como ela se comporta, olha a forma como ela tem confiança em si mesma. Isso exatamente. Também acho que faz uma diferença. E agora trazendo, assim, mais o lance de felicidade, relacionamento, assim. Tu acha que tá, então, completamente ligado a felicidade do relacionamento, um relacionamento duradouro com um sexo que os dois estejam se sentindo confortáveis? Não sei. Assim, acho Pergunta de milhões. É pergunta de milhões. Assim, eu acho que os casais que transam, eles tendem a ser mais... não é que eles são mais felizes, tem uma unidade mais compacta, talvez, assim. Tem casais que não transam e estão juntos há muitos anos, mas eles acabam virando sócios, né? Amigos.
E podem ser amigos. Vínculo de conveniência. Vínculo de conveniência, exatamente. Então, assim, a gente tem 3 vínculos, né, num relacionamento. Pensa como se fosse um circo e a gente tem 3 pilares, tá? Se a gente tem 2 pilares bem estabelecidos, a gente pode melhorar o terceiro, geralmente, né? Agora, se todos os vínculos estão enfraquecidos, dificilmente a gente vai melhorar o sexual. A gente tem vínculo amoroso, que é a razão pelo qual a gente acaba, né, estando ali. O vínculo de conveniência, às vezes, pode ser muita coisa. Pode ser conveniente eu estar com aquela pessoa porque... Fácil. Porque é fácil, porque me dá uma casa, porque eu tenho filhos, porque me dá bolsas caras. Pode. A gente pode ter conveniência de tudo que é jeito, tá? E o sexual. Às vezes a gente começa com os 3, né? Num relacionamento. Tem a libido, tá lá com toda a vontade, é legal e tô apaixonada. Só que com o tempo vai caindo geralmente isso, né? E aí se a gente tem 2 vínculos bem estabelecidos, então continua com o de conveniência bom e o amoroso bom, a gente consegue restabelecer um sexual. E aí às vezes tem casais que se sentem só confortáveis com esses 2 vínculos, o de conveniência e o amoroso. Eu amo, é querido e tal, tá ali do meu lado, meu companheiro e tal, mas a gente não transa mais, beleza. Então assim, não existe um certo e errado, sabe? Tem paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu queria transar mais. Tá, mas por que tu queria transar mais? Porque o teu marido queria transar mais? Não, porque eu acho que tinha que transar mais. A gente transa só uma vez por mês, eu acho que tinha que ser transar. Tu acha que uma pressão da sociedade também, de certa forma? Uma pressão. Aí eu falo, tá, mas vocês precisam transar mais? Ele te procura, ele reclama, vocês falam sobre isso? Não, a gente fala, a gente até chega em casa, a gente fala que tá cansado, mas a gente deita e olha um filme, tá bom? Tá aí, não tá bom? Tá bom. Então tá bom. Isso é muito importante. Eu vou externar aqui uma situação, tá? Chega. Dia dos namorados. E a gente tava muito cansado no dia, né? E a gente foi viajar, etc. Então, a gente, nosso dia dos namorados vai ser depois. E a gente tava, cara, tô muito cansado. E aí, ele chegou pra mim, a gente tava indo pra casa, ele chegou assim pra mim, ai, amor, tô me sentindo meio culpado. E deu, como assim, amor? Não, é que, eu tô muito cansado hoje. E eu olhei pra mim assim, amor, pelo amor de Deus, se a gente fosse um casal, ainda que dependesse, tipo, de uma data comemorativa para fazer alguma coisa. Mas é que exatamente uma isso pressão. que vocês falaram da pressão. E aí eu lembrei pressão, dessa situação, tipo... Na verdade, naquele momento eu só queria chegar em casa e descansar. Só que todo o contexto, tudo que, tipo, eu tava recebendo de carga em rede social, da publicidade, de tudo, eu tava assim, cara, hoje vai ter que ser uma noite... Tu não tinha comprado a rosa vermelha, tu não tinha pensado no vinho, não pensa na Jana. Aí eu falei assim, nossa, tô me sentindo tão culpado. Mas culpado por quem? Eu tô te culpando de alguma coisa? Porque eu tô muito cansada. Aí no final das contas a gente foi num X que a gente adora. E não tá bom. Ótimo, né? A gente riu, ficou 40 minutos esperando, foi isso. Mas é isso aí, não tá bom? Tá bom, tá ótimo. Doutora, tu falou muito assim, né? Muito pela tua rotina de trabalhar com algumas mulheres e tal. Mas pra mim, pra alguns caras que estão nos assistindo agora, tem alguma coisa que tu possa, tipo... passar pela tua experiência, também pela tua profissão, do que pode ser feito pra também ser parceiro da parceira nesse momento, né? De te trazer algo novo, de incentivar, de apoiar. Porque é bem como tu falou durante todo o episódio, acho que é isso que é muito importante, que todos os homens precisam entender. Tipo, é muito mais complicado do lado da mulher. E a partir desse momento que a gente tem esse entendimento, fica mais fácil, né? Eu não vou nunca entender a forma que vocês se sentem, mas se eu tentar pelo menos entender, vai ser mais fácil de eu acompanhar, né? De eu te acompanhar e conseguir melhorar nesse sentido. O que os homens podem fazer na prática, assim, no dia a dia? Tem um curso que eu faço que a professora sempre fala, no momento que a gente não sabe nada, a gente aprende mais. E eu acho que a gente também precisa sair dessa posição de que não, eu sei tudo, eu sou o homem, eu vou ter que dominar tudo. Então, assim, acho que no relacionamento, quando a gente tá conhecendo alguém, não existe tanto aquela coisa de, eu tenho mais experiência, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso que eu vi no filme e tal, eu vou fazer... Não, acho que vale tentar olhar pra parceria ali e tentar identificar o que aquela pessoa tá precisando, né? Então, que nem a gente falou ali no início, né? A grande questão é que as pessoas não se comunicam. Então, assim, às vezes as mulheres, como eu atendo o público feminino, elas falam muito isso, assim, doutora, eu não consigo falar pro meu marido que eu não gosto de tal forma. Mas aí eu fico pensando, será que ele também não tá vendo que ela não tá gostando? Então, estar mais atento, estar mais disposto a conversar. A gente tem uma coisa muito de ficar ofendido com alguma coisa, ou pensar, ou a gente como mulher pensa, mas ele vai ficar triste se eu falar. Acho que tentar conversar de uma forma bem aberta e bem legal, assim, sabe? Isso vai agregar demais. E também lembrar que a mulher, ela precisa desses estímulos de carinho também ao longo do dia para poder se sentir estimulada e fazer sentido ter uma relação sexual. Sobre sexo, eu sempre falo para as pacientes, tem que ter sentido na tua vida fazer aquilo.
aquilo tem que pelo menos te gerar um prazer de alguma forma. Não necessariamente precise necessariamente ter um orgasmo, né? Se estiver muito bom, mas pode ser que não tenha e pode ser muito bom também. E isso vai fazer com que tu queira repetir. Assim como quando a gente come uma comida. Se a gente come uma comida gostosa, o que acontece? A gente fica com uma conexão cerebral de que aquilo foi bom e o nosso corpo quer repetir aquilo. Agora, se a gente vai comer uma comida e ela é horrível, se eu te convidar daqui a 12 horas para fazer aquilo de novo, você vai dizer, não, nem pensar. Entende? Então a gente tem que... Exatamente. Então a gente tem que criar conexões cerebrais positivas para que possa rolar de novo, para que possa acontecer de novo, né? Ali tu perguntou, o que os caras podem fazer? Pô, observa se a pessoa tá gostando, vê se foi legal, vê se o dia da pessoa foi bom, sabe? Tudo isso é muito afrodisíaco, né? Então, assim... Vai. Ai, agora vai ter uma DR. Não, sabe que... agora falando um pouco mais sobre pressão da sociedade, que eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Tipo, às vezes o homem precisa ser o melhor, fazer várias posições. Sim, exato. E a mulher também, ela precisa, tipo assim... Tipo, tem aquela música do Livinho, a mulher Kama Sutra, enfim. Tu não acha, tu sente isso, que as mulheres e os homens também, eles sentem essa pressão de fazerem coisas mirabolantes no sexo o tempo inteiro? Ou, tipo... Às vezes só um papai e mamãe pode resolver. Só o papai e mamãe bem feito. A gente, às vezes, a gente é criado numa sociedade pra performar, né? A gente é performance pura o tempo todo, né? A gente quer ser a mais bonita, a gente quer ser a mais, sei lá o quê, a gente quer o tempo todo ser assim. O homem também, ele tem que sair, tem que performar uma masculinidade enorme, quando bem, na verdade, tem que ter conexão ali, que nem falou, o papai e mamãe pode ser muito satisfatório, pode ser rápido, e pode ser bom, e pode resolver a coisa da semana ali e ficar tudo bem, né? Nem sempre precisa ser um show de... malabarismos, assim, pra poder ser bom. Então a gente não precisa disso, né? Que afeta a sexualidade dos casais, isso, né? É um tipo, meu Deus, a gente fez um sexo meia boca, então. Tipo, pra sociedade, isso aqui é um sexo meia boca, então. Sabe? Parece que afeta um pouco isso do... Eu acho que até tem que rolar esse entendimento, até do que a doutora falou. Às vezes aquele sexo naquele momento é aquilo que precisava. Tu entende? E tu entender, às vezes tá uma correria mesmo, e se vocês vão ter conexão de qualquer forma, não importa como for. Às vezes é aquele sexo mais burocrático, que seja, teve carinho, foi bom pra todo mundo, tá ótimo. No final de semana, com mais tempo, a gente faz quando a gente vai jantar, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas até falar é importante, porque às vezes a gente não fala sobre isso. Vai guardando. Aí vai guardando, aí fica lá, ai, chateado. Vai criando aquela coisa, aquele aí distanciamento. Aí tu vai criando uma expectativa, tipo assim, nossa, será que ele não gostou disso? Aí tu vai guardando, quando tu vê... Aí tu cria na tua cabeça que talvez ele ou ela não tenha gostado. E aí tu já parte do princípio que, tipo, nem quer mais repetir, porque a pessoa não gostou, né? Só que sendo que foi tu que inventou isso na tua cabeça. E isso de falar também é super importante. Tá? Às vezes, quando termina, é bom falar, né? Falar, ai, foi bom, ai, foi legal. Isso é legal. Porque feedback, vezes, né? Famoso feedback. Dá um entendimento ali do que tá acontecendo. Mas às vezes é legal também falar, porque às vezes a coisa vai acontecendo. Um relacionamento longo, por exemplo, é uma coisa que os dois estão acostumados a fazer, mas não recebem mais feedback. E aí a coisa pode estar indo por um caminho que tá uma droga e a gente não consegue consertar. Então é legal isso. Pô, hoje foi tão legal. Pô, vai dizer, o cara gosta de ouvir que foi legal. Ou que não foi, vamos melhorar, sei lá. E a mulher também gosta de ouvir que foi legal. Então isso também pode aproximar. Então tudo é uma questão de comunicação. E a gente mesmo. sabe quando estão mentindo pra gente, foi legal. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Eu sinto informar, mas não sabe. Mas sabe que vocês falaram do feedback. A gente tá falando aqui tanto do quanto a gente reclama, mas o feedback positivo também, né? Que isso que tu pontuou agora no programa. Isso aí que eu acho que é, tipo, põe lá no alto até pra quando for um feedback ruim, tipo... não, beleza, tu tanto me elogiou também, mas tipo, tudo certo em relação a isso. Porque a gente tende a só reclamar, né? E aí, um pouco, tu tá lá numa confusão, e daí tu diz, pô, mas também só faz do jeito que eu não gosto. Aí vai pra um lado muito ruim, entendeu? Então é bom dar os feedbacks positivos também. Aí começa a empilhar problema, né? Empilha problema. Dentro de casa não faz isso. Pô, no sexo faz isso. Que merda, né? Mas até sobre frequência, tem uma entrevista do Rodrigo Lombardi, sabe? Dizendo que assim, ó, às vezes um bom jogador, ele substitui 1, 2, 3 partidas medianas pra uma ótima partida. A partida. A partida da vida. Tá. Vini Júnior na final da Champions League. e aí eu queria trazer pra doutora o seguinte, realmente, de fato, às vezes, tipo, ao invés de fazer aquele sexo... o famoso meia bomba, assim, né? Fazer mais vezes, mais vezes pode ser substituído por aquele bem trabalhado, bem planejado. A gente até brinca, né? O combinado, aquele com hora marcada. Vamos dia sábado às 3 da tarde, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Vinho e sexo.
Eu acho que sim, acho que na verdade vai depender de cada casal. E o sexo programado, tem até estudos que mostram isso, que ele pode ser bem benéfico, principalmente pra mulher. Porque às vezes a gente tá na correria, não consegue pensar muito durante o dia. Mas tu sabe que tem um dia, tu começa a pensar, tá, então eu vou... É que nem quando começa a namorar. Tu começa a namorar, tu pensa, vou encontrar lá a pessoa, então eu vou me arrumar, vou tomar banho, vou arrumar o cabelo, vou botar uma lingerie, vou, sei lá, tu começa a pensar muito mais naquilo e quando vai acontecer pode ser muito bom. Então isso pra um relacionamento longo pode ser muito legal. É um momento que vocês vão poder namorar, que vocês vão poder se encontrar, que vai poder fazer sentido, né? Porque nem sempre, principalmente pra quem, casal que tem filho ou que tá há muito tempo junto, nem sempre vai surgir aquela vontade do além, assim, sabe? Então é legal também. Acho que é bem válido. Gente, coloquem no calendário de vocês o transar com fulano. Se vocês são solteiros, vocês fazem isso. Quer dizer, vocês entram nos aplicativos. Vai organizando, Aí né? vai organizar, aí que vocês fazem. Organiza a agenda, né? Organiza a Aí agenda. quando estão casados, não querem mais fazer, né? Pois é. E aí tá casado, tem que botar perfume. Tem, pelo amor Tem. de Deus. Viu? Arrumar. Não tem reclamado. Eu não reclamo do perfume que tu passa 5 litros, Vinícius. Não passa incrível. Passa, ele passa 5, eu fico com rinite. Mas teu perfume é maravilhoso. Teu perfume é maravilhoso. Eu sei. Agora falando sobre casais homoafetivos, tá? Tipo, eu acho que quais são as diferenças, assim? Porque, pensando, tipo, em 2 mulheres, 2 homens, quais são os problemas deles? Porque a gente tá falando bastante de casal hétero aqui, né? E como é que funciona pra esses casais? O que eu vejo muito mais na parte prática, como eu atendo mulheres, eu atendo muitos casais de mulheres, e aí elas referem muito, porque a mulher tem muito desejo responsivo, ou seja, ela depois de um tempo, né? O desejo espontâneo, que é aquela vontade que dá do nada, ela geralmente é nos primeiros meses ou anos, até 2 anos de relacionamento. Depois a coisa morna um pouco mesmo. Quando são 2 mulheres, às vezes fica com menos desejo responsivo, porque uma já não tá respondendo, a outra não tá respondendo, então fica numa coisa um pouco mais morna, mas cria-se um companheirismo muito legal que também dá uma equilibrada. O homem, eu não atendo o homem, mas assim, com base nos meus amigos, né, que me relatam, eles têm uma coisa muito mais de desejo espontâneo, então é uma coisa mais que pega fogo, assim. Entende? Isso na parte prática, claro que cada casal vai ter sua individualidade, assim, né? Mas é isso, o básico é que a gente sempre tem que manter a questão do relacionamento na conversa. A construção da sociedade afeta muitos casais, Muito. né? Tipo assim, por exemplo, agora tu deu 2 exemplos perfeitos, que é o casal, por exemplo, casal de mulheres, elas têm essa questão que o desejo ele vai ao longo do tempo, porque tem bastante responsabilidade, tem a construção da sociedade dentro da cabeça dela e tal, ao longo do tempo isso vai acontecendo. Aí com os homens é diferente, porque é mais explosivo. Olha que louco isso, cara. A construção Mas da é sociedade muito, na cabeça e eu da mulher. adoro falar sobre sexualidade, porque é muito sobre comportamento, sabe? Então a gente vai entendendo um pouco sobre comportamento humano, sabe? E isso é muito sensacional. Tem 2 mulheres, elas estão juntas, Tá. né? E então é como se as duas tivessem que estar por conta de todo esse contexto que a Babi já trouxe, essa preocupação entre as duas, elas se encontram, são tipo assim, se encontraram 2 comportamentos sociais que elas têm de acordo com vários contextos que foram aplicados em cima dela durante a história da humanidade. Desde a existência dela. Desde a existência dela. É tipo isso. Então, por exemplo, você que é um casal, vocês duas que estão aí nos assistindo agora, vocês também têm que se preocupar uma com a outra muito com os detalhes, tá? Não é porque só vocês duas, vocês se entendem muito como mulheres, Os homens também. vocês têm que se preocupar uma com a outra. E a mesma coisa pros homens, vocês também têm que se preocupar um com o outro, né? No detalhe de, pô, um carinhozinho de manhã, negócio da pele que a doutora falou. No final das contas, também todos, não importa como é a tua formação de casal, tua formação de relacionamento, detalhes, se preocupar, ser carinhoso com o outro, tá atento aos detalhes, isso muda tudo. Tem um negócio que eu sempre adoro falar, e eu acho que é bem rico isso, tá? A gente é bicho. A gente esquece que a gente é bicho. Que inteligente, fez pós-graduação, sei lá da onde, foi estudar não sei aonde, não sei o quê. E aí a gente vai indo pra um patamar que a gente fica achando que a gente é semideus. Não, a gente é bicho, igual qualquer mamífero, tá? E a gente tem que lembrar disso. E quando eu trato sexualidade no consultório, eu falo muito, lembra que tu é bicho, sabe? Então, assim, a gente tem que sentir as coisas, a gente tem que sentir toque, a gente tem que sentir abraço, a gente tem que sentir beijo, a gente tem que sentir gosto, né? Um prato lindo, maravilhoso, que tu come sem olhar, prestando atenção em outras coisas, olhando televisão, não tem o mesmo gosto de uma comida que tu vai comer e tu tá com fome, né? Então, na hora da relação sexual, também é importante a gente atentar para essas 5 coisas. A gente gosta de ouvir coisas, a gente gosta de tocar, a gente gosta de sentir cheiro, a gente gosta de visão, a gente gosta de ver. Sim, luz Né? acesa. Então, assim, vamos E audição. estimular isso, né? Acho que a mulherada, ela tem muito isso de não querer ouvir, não querer falar. Não, a gente tem que falar.
gostar mesmo. É uma coisa natural. Todas as minhas pacientes, todos os podcasts que eu vou, eu falo sobre isso, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que lembrar que a gente é instintivo. A gente é bicho. O sexo nada mais é do que um momento de maior entrega e relaxamento que a gente pode ter. Eu tenho coisa pra falar agora. Fala. Tem um livro que se chama Vamos Comprar um Poeta, tá? Do Afonso Cruz, um escritor e tal. Eu acho que vai vir com o que tu falou agora. Porque ele diz assim, ó, que a nossa única diferença pros bichos é que o ser humano, ele consegue pensar e imaginar ferramentas que podem facilitar a vida dele. Então, por exemplo, a gente, diferente dos bichos que vão lá e só fazem o sexo, a gente tem muitas ferramentas que a gente cria. A gente inventa o vibrador de clitóris. A gente consegue fazer, a gente consegue imaginar as coisas e facilitar a nossa vida. Entende? Então, tipo assim, agora trazendo pro sexo isso, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer pra deixar o sexo incrivelmente gostoso, sabe? E acho que agora tu falou da visão, é muito importante, porque trazendo um pouco de lugar de fala, assim, uma dica para as mulheres que são, enfim, muito inseguras, é estejam com parceiros que fazem vocês se sentirem inseguras, a ponto de deixarem a luz. Isso é uma coisa, assim, ó, muda tudo, porque depois que tu vai descobrindo todas as possibilidades que tem dentro do sexo, enfim, ver, tocar, enfim, o teu relacionamento tende a melhorar. Querendo ou não, porque tu tá se sentindo mais confiante contigo mesmo. Então, acho que a gente, agora trazendo bastante que a doutora falou assim, e do Afonso Cruz também, eu acho que como a gente é um ser humano e a gente acaba sendo bicho também, a gente pode aproveitar essas ferramentas justamente pra melhorar um momento muito gostoso do casal, né? Esse é um livro que a Babi gostou muito e agora a gente tem um novo quadro aqui do Romance Proibido. Todo episódio ela tem que Eu vou citar o Afonso Cruz. Afonso Cruz e o livro. Eu vou ter que comprar agora esse livro, então. Não, é incrível esse livro, de verdade. Gente, acho que infelizmente tem que encerrar o podcast. Nossa, eu te amei demais. Eu também te amei. Maravilhosa. Doutora Mari vai voltar aqui mais vezes. Ah, vai não, falar. sério. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, doutora Mari. Muito obrigado Maravilhosa. por compartilhar todo o teu conhecimento. Sabe muito mesmo. Tu manda Parabéns muito, pelo teu nossa. trabalho. Obrigada. Espero que volte mais vezes. Convidando, a gente volta. A gente vai chamar. Pra te né? encontrar Muito nas bom. redes sociais. @ginecologia e sexualidade, bem fácil, né? E aí lá eu posto conteúdo sobre sexualidade, sobre ginecologia, tentando... Instagram, no Instagram. Pois é, TikTok eu tenho que fazer Tu TikTok. tem que fazer TikTok, guria. Tu Ai, tem eu que sou uma fazer. pessoa meio E ali, pra quem cansada. quiser Eu vou ser fazer. teu paciente, também tem Também contato, tem tudo ali certinho. contato, link na bio, tem tudo isso. Perfeito. Comentem, compartilhem. Botem suas dúvidas aqui também, porque a gente pode mandar pra doutora Mari. A doutora Mari pode nos responder, a gente responde vocês. Então é muito fácil. Curtam esse episódio, porque foi muito gostoso de gravar. E a gente vai voltar a falar sobre sexo aqui, porque é um dos pilares de um relacionamento. Não adianta. É um dos 3 itens da convivência. Como é que é? Do relacionamento, pilares de relacionamento. Vínculo. Vínculos. Vínculo sexual, vínculo amoroso, vínculo de conveniência. Olha o que eu aprendi. Ai, mas Olha vocês aí. estão especialistas. Final de semana vai ser bom. Gente, Tchau. um beijo, até a próxima.